Oi, 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 tudo bom? Gente boa de Deus! Antes de qualquer coisa, você que esteja chegando aqui, veja qual é a linguagem que é entendida nessa plataforma pelo algoritmo. E ele só entende alguns sinais. Sinal número um: se você não é inscrito na plataforma, se inscreva. Tá aí, ó. Apertou, inscreveu-se. Dois, toque no sininho para ser avisado. E três, deixe o seu like para mostrar que você gosta. E aí, uma vez falados através dessas senhas, comunicados desse modo, e a plataforma, o algoritmo, coloca a gente um pouco mais para frente dentro da plataforma para muito mais gente assistir. Isso você pode fazer e fazer em nosso favor. E que Deus abençoe você. A gente está aqui em Mateus 24 já há muito tempo. Eu fui e olhei o texto desse chamado sermão escatológico, ou mensagem de Jesus sobre as últimas coisas, ou pequeno apocalipse, como alguns gostam de chamar. E para mim não é pequeno nada, é a chave hermenêutica através da qual eu leio o próprio Apocalipse. É a chave hermenêutica, chave interpretativa, a partir da qual eu leio o que os apóstolos vêm a falar sobre a volta de Jesus. É a chave hermenêutica através da qual eu leio o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías ou Jeremias, ou aonde quer que apareçam nesgas ou indicativos desse tempo que ainda seria muito futuro para esses profetas chamados do Antigo Testamento. Então, entender o que Jesus está dizendo aqui ajuda a gente também a tirar um monte de mistificações. Porque, como eu tenho dito repetidamente a você, tudo que você lê sobre a volta de Jesus praticamente é coisa produzida de 100 anos para cá, e não estava presente, foram sistematizações. Pega um pedacinho daqui, combina com esse daqui. Vamos pegar mais um outro, ver se combina também. Esse aqui combina como continuidade. Aí vão tentando fazer essa montagem. E é muito fácil. O cara com o mínimo de criatividade, lendo os variados textos bíblicos e montando um quebra-cabeças, ele monta o que ele quiser. Se ele quiser montar uma doutrina sobre o significado da importância de Satanás para a condição humana, ele monta. Se ele quiser construir uma doutrina que prove que não existe nenhuma liberdade de escolha para os humanos, que tudo é fatalístico e pré-determinado, ele monta. Se ele quiser o oposto, ele encontra material nos textos da Bíblia para montar também o que quer que se queira construir. Se quiser inventar uma mecânica de magia negra, você pode usar a Bíblia para fazê-lo. Se você quiser construir, aceita que você queira construir, a Bíblia vai te oferecer material solto para você montar um pedaço daqui, um pedaço dali, virar para acolá, mostrar e pegar gente que não entende nada de coisa nenhuma, que não conhece nada, e apresentar ou produzir um livro onde a pessoa apenas lê a sequência do que foi selecionado. Aí fica uma estruturazinha que os pentecostais, antes deles os adventistas e os testemunhas de Jeová montaram. Os pentecostais acrescentaram algumas coisas a mais,
Depois, em 1948, quando se constituiu o Estado de Israel, os pentecostais, juntamente com os adventistas e outros grupos de culto a profecias e ênfases absolutas nisto, relativas à volta de Jesus, também pegaram a Constituição do Estado de Israel e elaboraram ainda mais essa escatologia e até puseram redatações. E a partir de um pressuposto que você vai ver, não no dia de hoje, que não dará tempo, mas logo, logo a gente vai entrar nele, que está aqui no verso 32, na parábola da figueira, baseado nessa parábola, e você vai ver como, a partir de uma hermenêutica alegorista, você faz o que você quiser. Baseado nessa parábola, baseados nessa parábola da figueira, eles construíram uma escatologia que dizia que uma geração bíblica tem 40 anos, a figueira era Israel, e ela foi reconstituída em 1948, quando criou-se o Estado de Israel. Israel nunca tinha tido Estado nenhum antes, era só uma tribo, depois um pequeno reino, e foi levado para cativeiro muitas vezes, tem autodeterminação desde que Nabucodonosor os levaram para cativeiro. Agora é a primeira vez em 2.500 anos que eles têm um pouco mais de autodeterminação na construção daquele Estado de 1948. Aí foi Jesus está voltando, isso os crentes falando. E os judeus disseram, sionistas. Isso é um sinal de que nós estamos nos aproximando da volta, da chegada, da vinda do nosso Messias, que nunca veio, para os judeus. E para os cristãos é a segunda vinda de Cristo. Aí veio essa doideira de 1948 para cá, foi um rolo compressor de invenções escatológicas, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. E tudo que você lê, não era assim que Jesus pensava, não foi assim que Paulo pensou, não foi assim que Pedro ensinou, não foi assim. Na realidade, se você quiser saber o que Paulo pensava e o que Pedro ensinava, por exemplo, eles pensavam e ensinavam que Jesus iria voltar provavelmente ainda nos dias deles. Ainda nos dias deles. Todos os apóstolos esperavam que Jesus voltasse ainda nos dias deles. A primeira geração e a segunda geração de discípulos, praticamente todos eles, esperavam que Jesus voltasse enquanto eles estivessem vivos. Eles só não construíram uma escatologia, nem uma cronologia, nem marcaram datas, embora essa sempre tenha sido uma tentação. Porque estava muito fresca ainda na mente deles a palavra que Jesus disse, quando eles mais de uma vez insistiram, perguntando: será esse o tempo? Ou quando será o tempo? Dize-nos, informa-nos. Eles queriam alguma informação privilegiada. E Jesus garante que quanto àquele dia, quanto àquela hora, quanto àqueles tempos ou épocas, são expressões que Jesus usa. Dias, mês, hora, tempos, aeões. Quanto a essas definições, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas tão somente o Pai. Aí vêm os profetas pentecostais e pegam um texto de Isaías, ou de Amós, ou de qualquer outro lugar, que sugira que Deus não faria nada sem comunicar antes aos profetas, e aquilo estava no Velho Testamento se referindo a coisas tópicas e específicas que já aconteceram, aí pegam, arrancam dali aquele versículozinho com pinça, puxam e esfregam na cara de qualquer um que não tenha conhecimento. Por que eles nunca trouxeram isso para mim? Porque sabem que eu vou rasgar e fazê-los engolir essa idiotice.
Mas para quem não tem conhecimento, eles jogam logo esse texto. Assim diz o Senhor, porventura farei eu qualquer coisa sem antes comunicar aos profetas, meus servos? É claro, o povo não sabe. Jesus não queria que quem lesse a Bíblia não soubesse, mas os profetas dele saberiam. Jesus não estava nem pensando em Bíblia. Não existia Bíblia para Jesus. Não existia nada a não ser o que já havia na Torá escrito e que tinha sido organizado do período do cativeiro em Babilônia para frente, é que o texto do Velho Testamento foi todo começado a ser organizado na sequência que a gente tem agora. E do Novo Testamento não tinha nada, e nem Jesus mandou escrever nada, ele não tinha nenhum escriba andando com ele anotando tudo. Por isso é tão útil que a gente tenha 3 evangelhos repetindo a mesma história. Porque por essas repetições e pelas peculiaridades da identidade biográfica e do texto de cada uma dessas repetições chamadas sinóticas, na complementariedade e no embutimento dessas narrativas, a gente tem uma visão muito mais isenta, historicamente honesta e completa da pessoa e da figura de Jesus. O mais foram cartas que Paulo nunca imaginou que fossem virar textos considerados pelos cristãos, depois de alguns séculos, textos sagrados, textos que onde até as palavras e nomes citados parece que são inspirados. É uma coisa impressionante o que o religioso consegue fazer de coisas que os autores delas nem imaginavam que elas seriam, que elas se tornaram na cabeça das pessoas. Mas voltando a onde eu estava, se você quiser saber o que Jesus e os apóstolos pensavam, Jesus deixou bem claro que depois que ele fosse assunto aos céus, haveria um interregno, que a gente já viu em várias parábolas, e ainda veremos em algumas depois, nessa sequência aqui de Mateus. Muito tempo depois, passados muitos dias, demorando o noivo, depois de muito tempo, são todas alusões dentro de construções parabólicas que Jesus faz para deixar na mente dos discípulos a ideia do interregno entre a ida dele aos céus e a volta dele outra vez. Tinha um grande interregno, uma demora, que daria tempo para acontecer um monte de loucuras, inclusive entre os discípulos, que ora são os vinhateiros, ou os arrendatários da vinha, ou os gerentes da fazenda, ou, dependendo da parábola, esses que eram os supostos incumbidos, os incumbentes, de cuidarem de maneira atenta e amorosa das coisas do Senhor, da vinha, ou da fazenda, ou da propriedade, o dono das coisas, conforme as imagens parabólicas ou metafóricas usadas por Jesus para ilustrar, esses entes, todos eles, em todas essas parábolas, praticamente, com algumas exceções de alguns indivíduos, a maioria se corrompe, ou pelo menos um deles se corrompe radicalmente, mostrando que nesse interregno entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, haveria muita doideira, muita corrupção desses que supostamente tinham recebido uma incumbência para serem integralmente sinceros e honestos e não foram. E eles são a repetição dos líderes de Israel no passado, os sacerdotes, os reis, os profetas, a maioria deles virou falso profeta. Foram poucos os profetas sinceros que se mantiveram na verdade. A maioria se vendeu para a corte, para o status quo, para o domínio político, para o rei, para o monarca, para o sacerdócio, para o templo,
para o dinheiro, para os negócios. Sempre foi assim no Velho Testamento e na era vigente, meu Deus, só não enxerga quem não quer enxergar ou quem entrou para esse fenômeno chamado igreja ontem, não sabe de nada, só das historinhas que está ouvindo agora, e pensa que entrou no terceiro céu sem entender que ainda vai ter que nadar de braçada e de peito e cachorrinho, e fazer esforço e mergulhar e prender o fôlego e a respiração e aguentar firme e, como a gente viu ontem, perseverar até o fim. Do contrário, se cansar, se desistir antes, se olhar em outra direção, vai perder o significado, vai perder a garantia, vai perder a segurança, vai perder a exultação da esperança, que é o que nos mantém salvos para a vida em Deus, nesse interregno cheio de tantas loucuras como as que nós presenciamos todos os dias. Feita essa introdução, eu fiquei ontem, terminei no verso 14, no dia de ontem, de Mateus 24, afirmando que Jesus disse: será pregado este, não é um, é este. Este é o evangelho que ele pregava. Então, eu não quero saber o que a igreja prega, nem o que qualquer um pregou. O meu amigo Billy Graham pregou. Ele pregou parte do evangelho, mas não pregou o evangelho todo. Eu não quero saber necessariamente o que o meu amigo John Stott pregou. Ele pregou boa parte do evangelho, mas ele não pregou o evangelho todo, embora essa fosse a intenção dele. Quando eu digo todo, não é livro por livro, é o conteúdo todo. Praticamente, além de Jesus, muito pouca gente enxergou a integralidade do elemento que não pode nem ser chamado de pacote, porque o pacote é um container. E o reino de Deus não está aprisionado em nenhum container, nem em nenhum combo. Ele está em processo de crescimento contínuo. Só Jesus o viveu na integridade. Portanto, ele diz: e será pregado este evangelho, o meu evangelho. Não é o evangelho de Finney, um avivalista de 2 séculos atrás, que era muito reducionista, ou de Moody, ou de Whitefield, ou de Wesley, ou o evangelho de Calvino, ou o evangelho de Lutero. Todos esses pregaram fatias, nesgas, alguns com uma obsessão enorme numa única direção, mas sem abrangência, sem assambarcamento. Por isso é que ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. É o evangelho de Jesus. Não é o evangelho da igreja, não é o evangelho do cristianismo. No cristianismo há milhares de evangelhos que não são o evangelho de Cristo. Na igreja há milhões de coisas chamadas de evangelho que Jesus, sobre tais coisas, vomita, de tão anticristo que elas são. Jesus não tem nenhum compromisso com aquilo que se grita de trás dos púlpitos. Ele não teve compromisso com o que se ensinava nas sinagogas, nem no templo, nem nos santuários do cristianismo e nem através de absolutamente ninguém que se apresente como representante autorizado. O evangelho é o de Cristo, é o do reino de Deus, é este evangelho que Jesus diz. E ontem eu disse qual era o conteúdo deste evangelho. Se ele não tiver algumas marcas, e eu mencionei, está tudo gravado aqui no que eu falei ontem, vá lá e recorra e faça o seu dever de casa. Se não for este evangelho, pode chegar em nome de Jesus, pode construir milhares de igrejas,
podem fazer eventos bombasticamente cheios de gente gritando no meio da rua, mas se o que se estiver anunciando não for este evangelho do reino, que você vem tendo o privilégio de acompanhar aqui comigo e por mim em Mateus há 2 anos e 8 meses, se não for este evangelho com esses ensinos, com esses conteúdos, é apenas uma mensagem com esse apelido de evangelho de Jesus ou da igreja ou do cristianismo ou do whatever, mas não é este evangelho do reino. Sem esse DNA aqui de Cristo, sem os genes de Jesus em plenitude, não é o evangelho do reino. A gente tem projetos do cristianismo, muito mais tivemos no século XX, eu acho que foi o grande século da tentativa de evangelização mundial. Eu mesmo estive empenhado até o talo na divulgação do evangelho em todo o planeta Terra. Mas enquanto eu fazia isso, eu fui vendo a quantidade de desevangelho que se levava em nome de Jesus em todas as nações. Eu cheguei em alguns lugares, como por exemplo, na antiga União Soviética, enquanto ela existia, enviado pelo Billy Graham, juntamente com o cunhado dele, o Leighton Ford, e com o meu amigo Sam Kamalason, que já está na glória dos céus há 3 anos, fomos os 3, porque tinha uma oportunidade de pregarmos o Evangelho e plantarmos essa semente do Evangelho integral, da missão integral do povo de Deus em todas as repúblicas soviéticas. E ele mesmo pagou e reuniu 5.000 pastores no centro de convenções de Moscou. E o Leighton, o Sam e eu ficamos lá dias e dias e dias pregando para aqueles pastores de todas as repúblicas da antiga União Soviética enquanto existia, de manhã, de tarde, de noite, e quantas vezes eu fiquei seguro por eles dentro do centro de convenção, tirando dúvidas até de madrugada, neve caindo lá fora, a União Soviética já falindo, os mercados vazios, fome para todo lado, gente angustiada, perigo de uma sublevação e de uma revolta, mas pregando, estávamos nós o evangelho do reino. Aí logo depois eu vejo que começam a chegar missões e missionários neopentecostais, só falando de cura divina, cura divina, cura divina, cura divina, milagre, dinheiro, dízimo, oferta, prosperidade. Jesus vai prosperar a União Soviética ou a Rússia, ou seja lá o que venha. E eu olhei para aquilo e falei, pronto, acabaram com o negócio aqui. Estragaram. Como eu vi estragar em outros lugares, onde havia tudo para as coisas terem sido diferentes. E eles chegaram e arruinaram, e foram tão horrorosos e danosos, e logo depois, substituído o governo, caído o muro de Berlim, mudado, tendo havido aquele ensaio de democracia com a glasnost do Gorbachev, e depois com as eleições e a presidência do Yeltsin, e até que o Yeltsin indicou o Putin como seu substituto e venceu a eleição e acabou virando esse autocrata que está aí, um ditador. E ele o que fez? Obviamente ele não queria aquela confusão neopentecostal lá. Como autocrata, ele preferia ter a igreja russa presente. Fez acordo com o patriarca, com os patriarcas da igreja russa que estão bilionários, eliminou toda a maluquice que tinha chegado com os neopentecostais e fechou a porta para qualquer manifestação saudável
como a gente tinha conseguido levar e introduzir no início, poderia hoje haver uma outra igreja. Em toda a grande Rússia e na antiga União Soviética, isso podia ter se capilarizado para todo lugar, não fosse a loucura que chegou e destruiu tudo, porque não é qualquer coisa, não serve. Hoje eu estava vendo uma garotada muito alegre, muito feliz, muito vibrante, em Londres, gritando numa praça, e um garoto brasileiro dizendo: olha aqui, ó, vocês que estão dizendo que a Europa é pós-moderna e que a religião acabou aqui, olha essa multidão de jovens gritando Jesus, 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 Jesus. Pô, na Europa pós-moderna, esse fenômeno da Europa pós-moderna não é de hoje. Eu preguei o tempo todo na Europa pós-moderna. Já tem 52 anos. Eu já conheci a Europa pós-cristã. E ela já estava em processo de falência desde a Segunda Guerra Mundial. Falência religiosa. Mas não necessariamente de fé. Eu sempre disse que a falência era religiosa. E essa falência religiosa na Europa não atrapalha em nada a pregação do Evangelho. Eu já preguei para estádios lotados de jovens na Alemanha, há 30 e tantos anos atrás, não é hoje, há 30 e tantos anos atrás, lotados na Inglaterra, eventos entupidos para todo lado, em vários países da Europa. Então, esses movimentos nunca deixaram de haver. Quando se declara que é um continente pós-cristão, isso não é uma coisa ruim, é apenas no sentido de que a influência da religião, que foi fortíssima sobre alguns estados europeus, desapareceu, o que é bom, porque diminui a corrupção do fenômeno religioso que tende a se corromper toda hora com o Estado e o Estado com o fenômeno religioso. Mas aí o garoto, assim, numa inocência, olha aqui, com todo mundo gritando, é um grande avivamento. Ele não entende que essas coisas só são verdadeiras quando são verdadeiras no dia a dia, na continuidade, no trabalho, num assumir de compromisso. Não é num festival, não é numa rave de Jesus no meio de uma praça gritando, gritando. Isso aí pode acontecer com a maior facilidade. A grande questão do Evangelho do Reino é que ele não é um evento. Ele é uma continuidade. Ele tem a ver com um cotidiano transformado, regenerado, alterado, lúcido, consciente e aprofundado. E não apenas com eventos de praça, que é o que impressiona muito a garotada, mas não deixa nem raiz nem ramo com o passar do tempo. E é chato ter que dizer isso. Você ficar velho, cansado e experiente, já ter rodado o mundo milhões de vezes e visto a história se repetir tantas vezes e ter que dizer isso. Não quero desanimar ninguém, eu só quero aprofundar a consciência do que de fato é o significado da manifestação deste Evangelho. E será este Evangelho, não um outro Evangelho. Como Paulo disse, há milhares de outros evangelhos, mas este Evangelho de Cristo Jesus, do reino dos céus, será pregado em todo o mundo. E ontem eu disse, será pregado de maneira informativa, lúcida e consciente, por quem vai sabendo e ensina e vive, e será pregado de maneira inconsciente por aqueles que nem têm a informação, mas que mostram a prática da sua consciência, da sua fé, pelo fruto manifesto de amor da sua vida, nas manifestações variadas da necessidade da sociedade, do mundo, da natureza e de tudo quanto seja apelo de vida, por gente que chega
sem um discurso, sem um sermão, sem uma teologia, sem uma doutrinação, sem uma catequese, mas com obras de amor, de bondade, de misericórdia, de socorro, conforme Jesus praticava, fazia e ensinava. É a história de mostra-me a tua fé sem fruto, sem obras, e eu, sem a tua fé, sem o teu discurso, te mostrarei a minha fé com a prática das minhas obras. Então, se eu chego com discurso, eu tenho que apresentar obras. Mas se eu chego sem saber o discurso ou sem o discurso, mas carrego obras, eu cheguei mais bem amparado do que quem chega só sabendo um discurso destituído de obras, pelo amor de Jesus. Entenda isso para sempre. Será então pregado este evangelho, que é integral e é pleno, do reino de Deus, no mundo todo, por quem chega com a consciência da informação e com a vivência do evangelho, e por aquele que, mesmo sem informação, chega vivendo o fruto do evangelho como manifestação de amor e graça no mundo, anunciando a esperança do evangelho de Cristo, mesmo que os indivíduos não tenham ouvido falar ainda no nome Jesus, mas é evangelho do reino. Isso aqui está acontecendo. Está acontecendo com a igreja sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo, e até contra e apesar da igreja. Não raramente o evangelho é pregado contra o cristianismo e apesar do cristianismo. Ou confrontando o cristianismo é que o evangelho muitas vezes precisa ser pregado para ser entendido como palavra de Jesus, porque Jesus nunca aplaudiria o cristianismo. Como ele nunca aplaudiu o judaísmo, como ele nunca aplaudiu o templo, como ele nunca aplaudiu religião nenhuma. Ele ensina um caminho que é o único, de verdade e de vida, para a gente viver, não para a gente ritualizar, mas para a gente praticar nas relações aonde isso pode ser observável, que é de uns para com os outros. Ele diz, e então, depois que isso se espalhar, e que qualitativamente um grupo expressivo de pessoas numa dada geração fechar esse ciclo de consciência universal, aí ele diz, então virá o fim. E é onde nós paramos ontem e prosseguimos hoje. Quando, pois, e esse pois é um evocativo do contexto antecedente, do que se disse ontem, que é sereis atribulados, odiados. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tudo que nós vimos ontem com calma. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino de Deus em todo o mundo, para testemunho a todas as etnias, línguas, povos e nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, aí a gente fica querendo saber quando será isso. O que é isso? Quando virdes o abominável da desolação, que é uma alusão ao que está dito em Daniel no capítulo 9, no verso 22 em diante, particularmente no verso 27. O abominável da desolação. Quando virdes, ele remete a gente, portanto, para o profeta Daniel, explicitamente, do qual falou o profeta Daniel, sentado esse abominável da desolação, no lugar considerado santo ou sagrado, ou designado para isso, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes e assim vai. Bom, isso aqui já aconteceu algumas vezes antes. Já tinha acontecido antes de Jesus falar o que falou aqui no verso 15. Você está prestando atenção? Já tinha acontecido porque Antíoco Epifânio III
tinha sido considerado pelos judeus o abominável da desolação do qual falara o profeta Daniel, pela interpretação dos rabinos, nos dias de Antíoco Epifânio III, porque ele foi e imolou um porco no altar do templo em Jerusalém, e foi considerado o cumprimento da profecia do profeta Daniel, muito antes de Jesus nascer. Depois de Antíoco Epifânio, houve uma quantidade expressiva de outros que vieram e produziram essa chamada dessacralização do lugar separado para cultos, liturgia, sacrifício e coisas do gênero. Depois de Jesus, depois que Jesus falou o que falou, e falou esse sermão aqui, como a gente viu em Lucas, quando ele explicitamente, começando em Lucas 21, do verso 12 até o verso 24, ele descreve uma sequência que termina com a destruição de Jerusalém no ano 70. Outra vez, naquele período, aparece um abominável da desolação bem explicitamente. Há cerca de quase 70 anos depois de Jerusalém ser destruída, 60 anos, o imperador Adriano, romano, erigiu um santuário dedicado a Júpiter, com um altar, mudou o nome da cidade para Aleia Capitolina, Jerusalém, e imolava sacrifícios variados naquele lugar. Então, os cristãos e os judeus remanescentes, que nunca de todo abandonaram o lugar, sempre houve gente, tanto árabes, palestinos, portanto, beduínos, nebateus, judeus de todos os grupos de natureza religiosa do judaísmo e cristãos, sempre moraram ali, estiveram ali. Eles interpretaram aquela ação de Adriano como sendo o cumprimento da profecia de Jesus, do abominável da desolação. Nada parecia encaixar mais do que aquilo, semelhantemente, preste atenção, ao que alguns séculos antes de Jesus, Antíoco Epifânio tinha feito na imolação do porco no lugar considerado e chamado e decretado como santo. Outra vez depois, e quantas outras vezes depois? Existem, e aí é que eu quero chamar a sua atenção, alguns aspectos da profecia bíblica que são multidimensionais. Existem algumas profecias bíblicas que são tópicas e monodirecionais. Aconteceu topicamente e pronto. Aconteceu. Está cumprida. Não vai se cumprir 2 vezes, nem 3, nem 4. Mas existem outras profecias que são profecias de arquetipia, de fenomenologia, que descrevem uma determinada arquitetura que irá se repetir diversas outras vezes no modelo histórico que virá. E cada vez que vier, se manifestará esse aplicativo, ou essa reprofecia, num ambiente que é coerente com o que originalmente foi anunciado e profetizado, embora sofra adaptações da contingência desse novo tempo, dessa nova hora, desse momento agora que é futuro em relação ao que originalmente tenha sido dito. Eu espero que você tenha entendido o que eu estou querendo dizer por multidimensionalidade de cumprimentos de algumas profecias, o que é o caso
nesse aspecto aqui, no verso 15. Quando, pois, virdes. Quando ele usa esse pois, num certo sentido, ele está evocando algo muito mais amplo, porque nos dias dele, o evangelho do reino, aquele evangelho do reino, não tinha sido pregado a todas as nações. E depois do Pentecoste, demorou a sair de Jerusalém. Eles não obedeceram a Jesus, que disse: recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles ficaram anos no gueto de Jerusalém sem sair. Foi o martírio de Estevão que praticamente os expulsou da cidade, como diz o texto grego, os dispersou, significando os semeou por toda a Judéia, Samaria até os confins do mundo. Do contrário, eles tinham ficado enguetados ali, naquele gueto de Jerusalém, como é a tendência de igreja, virar gueto e não ir a lugar nenhum. Então, obviamente, nos dias imediatos de Jesus, este evangelho do reino não foi pregado a todas as nações. Nem no Pentecoste, quando havia pessoas de 17 nações presentes ali. Mas eles eram só pessoas de 17 nações e não de todas as nações. Isso aqui pressupunha um intervalamento, um prolongamento e uma capilarização e uma penetração multicultural, multilinguística, multiétnica no planeta inteiro. Então, essa evocação de quando, pois, virdes, nos remete de uma maneira imediata para o que aconteceu no ano 70, mas não nos deixa contidos no que aconteceu exclusivamente no ano 70. Projeta perspectivas para outros tempos mais adiante, de entes e seres humanos que chegam nesse espírito do anticristo, do antideus, da antiverdade, do anti-amor, da antigraça, da antimisericórdia, ou do culto ao ego, ou do coroamento do seu próprio narcisismo, ou de qualquer outra coisa, de idolatria personalizada, manifesta, como a gente viu desde Antíoco Epifânio, passando pelos imperadores romanos e por uma quantidade enorme de outros abomináveis da desolação que já se assentaram naquele mesmo lugar com aquela perspectiva de realeza, de agora eu tomei um lugar de centralidade universal na história convergente de Deus com os homens e dos homens com Deus, e agora eu sou o Papa da história que continua. Toda hora surge algum doido com essa obsessão na cabeça. Quando Jesus, portanto, fala desse abominável da desolação, ele está falando de alguém que já tinha se manifesto, manifestar-se-ia e manifestar-se-iam vários deles ainda algumas outras vezes na história. Mas falando de uma maneira imediata, e aí ele nos reenvia para o texto de Lucas 24, de 12 a 24, especialmente na parte que fala do cerco de Jerusalém pelos romanos e a queda da cidade no ano 70, é que ele diz no verso 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que foi o que aconteceu no ano 70. A população que se salvou de Jerusalém se salvou fugindo para os montes, em volta. E mais do que isso, quem estiver no eirado, não desça para pegar nem mesmo uma capa dentro de casa, fuja. Porque quando esse dia chegar, vocês não terão tempo para esperar. É urgência, é o que ele determina aqui. Quem quiser fugir, saia, porque o juízo que vem será inapelável, como foi o que aconteceu no ano 70.
Inclusive, a ordem do imperador Vespasiano era para não se queimar a cidade nem destruí-la. Mas alguém deu um grito de fogo lá dentro e, de repente, incendiaram o templo e queimaram a cidade inteira, e cumpriu-se a profecia de Jesus que dizia: não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus fala daqueles dias que a gente já aludiu aqui, vendo Mateus 24, de 12 a 24, dizendo: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Tudo isso a gente já viu. Mas tudo isso vai voltar a acontecer outra vez em Jerusalém. Tudo isso vai se repetir mais uma vez e outra vez. E vai se repetir uma única e dramática vez. Porque toda vez que Jerusalém se manifesta como Jerusalém, ela traz sobre si o juízo que Jerusalém evoca como Jerusalém. A gente está vendo hoje Jerusalém voltar a ser Jerusalém como Jerusalém foi nos dias bíblicos. A Jerusalém dos dias bíblicos era uma fábrica de arrogância, de culto a si mesma, de autoexaltação, de supremacismo religioso, de orgulho de Deus, de superioridade estribada na ideia de que eles eram o único povo da terra que tinha o privilégio de serem os escolhidos de Deus e os demais eram todos gente perdida, que estava caminhando para o inferno, como boa parte dos rabinos ultra-religiosos de Jerusalém ensinam para todo mundo até o dia de hoje, sobre todas as demais criaturas que não são do grupo e das seitas e dos guetos deles. Esse é o ensino, sempre foi assim, está ficando cada vez mais como era antigamente. A Jerusalém de hoje parece cada vez mais com a Jerusalém arrogante dos dias de Nabucodonosor, com a Jerusalém arrogante dos dias dos romanos, com a Jerusalém que matou Jesus e que encobriu a ressurreição e falsificou as narrativas e matou todos os apóstolos e matou todos os profetas, conforme Jesus disse. A cada dia chegando mais aí. Ela parece que só consegue viver um pouquinho melhor quando ela está em estado de fraqueza e de dependência. Mas quando Jerusalém fica poderosa, armada, rica, municiada e se sente forte, em geral, no curso dos últimos 3.000 anos de história observada do lugar, sob a jurisdição e o controle judaico, ela se torna invariavelmente arrogante. Só não entende o que eu estou falando quem não conhece a história para trás, como eu a conheço, igual um gibi. De modo que eu falo o que eu sei para você, não é o que eu estou chutando. É o que eu sei de verdade até desacordado. É o que eu sei de verdade indo lá e estudando lá centenas de vezes na vida. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. E a Jerusalém de hoje está exatamente na posição da Jerusalém abominável dos dias gloriosos dela e que a faziam justamente se tornar num ponto nevrálgico de atração de juízo, porque era uma gloriosidade arrogante e coletivamente narcisista e supremacista e perversa contra os mais fracos à volta, cometendo as malignidades de ordens as mais diversas e não contente com uma capacidade sanguinolenta enorme, carnívora e canibal de comer carnes e beber sangue de profetas de Deus e até do Filho de Deus. Isso foi, isso é, isso será e continuará. Então tem um ai toda hora.
quando Jerusalém chega nesse lugar de alta exaltação, ou achando que ela é a senhora do seu próprio destino, sempre tem um ai ecoando sobre a cabeça dela. E orai, Jesus diz, para que nesses dias, nesse tempo, se vocês morarem aí, a fuga de vocês não aconteça nem no inverno, no frio, porque lá no inverno neva. Eu já peguei muita neve em Jerusalém, muito frio. Portanto, orai para que essa fuga, esse dia, essa hora não aconteça nem no inverno, nem num dia de sábado, quando vocês não possam, pela religião de vocês, saírem fugindo, porque vocês vão precisar fugir e rápido. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Assim como houve nos dias de Antíoco Epifânio, assim como houve nos dias do general Tito no ano 70 da nossa era, assim como houve no tempo dos cruzados, tanto dos cristãos ocupando o lugar, quanto dos muçulmanos ocupando o lugar, na alternância dos abomináveis da desolação, como também houve quando os otomanos ocuparam o lugar com essa mesma arrogância, os turco-otomanos ou os mamelucos, ou como houve no tempo do mandato inglês com essa mesma arrogância, ou como houve sempre com essa mesma arrogância, quando o príncipe Faisal achou que ele poderia ser o rei de Jerusalém e não conseguiu emplacar-se nessa função. E agora a gente vê a mesma atitude presente lá, com a mesma glória autoassumida, manifestada. Isso, como diz o profeta Isaías, é Deus falando pelo profeta Isaías, provoca coceira no nariz divino. E ele diz, eu vou espirrar você do meu nariz. Ah! De modo que eu tenho dito, e vocês prestem atenção, a Jerusalém de hoje corre outra vez muito risco, em razão das maldades que vão se acumulando. E como foi no passado, continua sendo presente. Ou vocês acham que aconteceu alguma coisa, que aquilo ali, Deus resolveu transformar aquilo na Disneylândia? Não. Como foi no passado, continua sendo presente. Se praticar o bem, se praticar o mal, é só esperar. Como foi no passado, continua sendo presente. Só que agora, no que nos aguarda, isso poderá vir numa perspectiva que a gente não pode nem imaginar, porque agora a gente não está mais brincando de arco e flecha, nem de catapultas, nem de jogar pedra incendiada com óleo e corda para dentro das muralhas da cidade. Isso aí não é mais guerra de Forte Apache. Ninguém precisa mais derrubar muralha nenhuma, é botão. Uma das últimas vezes que eu estive em Jerusalém, antes dessa guerra, eu estava conversando com uma local que eu já conhecia de muitos anos atrás aqui no Brasil. Ela frequentava a igreja onde eu tinha sido pastor em Niterói e depois fui pastor lá honorário ou emérito durante 15 ou 17 anos por aí, Igreja Presbiteriana Betânia, e eu encontrei, estávamos tomando um café no hotel, batendo um papo, e ela me falou que a filha dela tinha pedido uma licença do exército de Israel porque ela não tinha aguentado os estresses de combate. Aí eu falei, mas ela está guerreando em que fronte? Naquele período ali, não estava havendo nenhuma guerra conflagrada. Só aqueles aspectos tensionados de conflito que vinham presentes nos últimos 30,
40 anos com alternâncias, que eu conhecia muito bem nos últimos 50 anos, intimamente, inclusive. Aí ela me falou, não, ela não está em nenhum fronte, mas ela é uma das controladoras dos disparos de mísseis. E ela é uma menina de 22, 23 anos, uma garota, jogando videogame de míssel e controlando os outros garotos. Tudo menino, não tem velho ali jogando aqueles negócios. Mirando tal, vendo o mapa, com as coordenadas todas, o que é isso aqui? Ou a informação que chega do Mossad. Pode ter gente escondida aqui e ali, vai, aquela tensão, vamos jogar aí, zup. Aí vem tudo ao vivo. Depois vem o resultado, centenas de mortos, de braços arrancados, de gente estourada para todos os lados. Olha, não estávamos nem na crise da guerra horrenda, genocida de Gaza, era ainda uma outra coisa tópica acontecendo. E a garota não estava aguentando, deu uma surtada e precisou ser retirada para um tempo terapêutico e sabático, porque ela não estava aguentando. Agora imagina quando chegar a hora da gravidade mesmo, da grande gravosidade, como diz o profeta Ezequiel, quando as armas forem aquelas que fizerem, como eu disse ontem, os olhos, o globo ocular apodrecer na cavidade ocular, a carne apodrecer, a língua apodrecer no céu da boca, pelo impacto radioativo para todos os lados. Ezequiel está falando de um tipo de armamento que há 2.500 anos ninguém conhecia, nem existia, nem se podia conceber ainda. Hoje, está presente para todo lado, com capacidade de explodir esse planeta 6 vezes, o mesmo planeta. Se fosse jogado em Júpiter todo o nosso arsenal atômico, a gente veria o estrago daqui. Se fosse jogado em qualquer planeta do sistema solar, se fosse jogado em Marte, destruiria Marte na mesma hora, Vênus, um monte de outros planetas evaporariam. A Terra, o próprio arsenal atômico da Terra destruiria a Terra 7 vezes, tinha que ter uma Terra 7 vezes maior que a própria Terra para aguentar o impacto e não se dissolver no nada. Para você ter ideia do que nós somos insanos a ponto de construirmos para nós mesmos algo que nos mate 7 vezes. É o que está presente. É o que Jesus via e enxergava no horizonte. E enxergava sozinho. E ninguém mais enxergava com ele. Ninguém. E ele afirma: não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Ninguém aguentaria. O Apocalipse fala a mesma coisa, descreve uma guerra semelhante, aonde outra vez a língua apodrece na boca e os olhos apodrecem dentro das esferas do globo ocular no crânio. E os seres humanos se dissolvem vivos. É uma hecatombe, nos dias de hoje, inevitavelmente descritiva de um fenômeno nuclear. Poderoso. E é um negócio tão horroroso que Jesus disse:
Se a misericórdia de Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém suportaria. Ninguém aguentaria, não haveria ninguém que perseverasse. Diante de tamanha calamidade, não haveria ninguém que perseverasse diante de tamanha calamidade. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Escolhidos. Quem são os escolhidos? São todos aqueles que se viram como gente que não queria viver outra vida, senão a vida que glorificasse o nome de Deus pela prática do amor, da justiça, da verdade, da misericórdia, da fidelidade, da longanimidade, da mansidão e do domínio próprio. São esses que vivem e encarnam o Evangelho do Reino de Deus e que carregam o temor, amor de Deus no coração, nas suas práticas relacionais, nos seus cotidianos. Esses são os escolhidos. Não tem nada a ver com calvinismo nem com predestinação fatalista. Os escolhidos de Deus são todos aqueles que, ouvindo o Evangelho, praticam-no. E dizem, esta é a palavra da minha vida. Esses são os escolhidos de Deus. Não tente criar uma teologia, nem uma catequese, nem uma dogmática, nem uma teologia sistemática para criar um cronograma de natureza, um organograma dos escolhidos, porque isso será pecado e burrice. Os escolhidos habitam um mistério divino e eles são aqueles a quem Jesus chamou de trigo. Eles são aqueles a quem Jesus designou como sendo os que tinham um coração terra boa para acolher a semente da vida e deixá-la colocar raízes de eternidade nos seus seres. Esses são os escolhidos, também chamados de filhos da luz, também chamados de sal da terra, também chamados de luz do mundo, também chamados de filhos do reino, também chamados de herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, também chamados de bem-aventurados, sobre os quais Jesus diz, porque eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive nu e me vestistes, e coisas da mesma natureza. Designados, portanto, como aqueles que andam no seu próprio caminho e não fogem do seu semelhante, como o samaritano. Esses são os que Deus procura para seus adoradores. São os que se oferecem à vida assim. Esses são os escolhidos. Vocês estão ouvindo aí dentro, Clarinha? Recorte de quando eu comecei a falar até agora, por favor. Esses são os escolhidos. Esses são os escolhidos. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, ninguém aguentaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso é uma coisa extremamente séria. É essa misericórdia de Deus que mensura até onde a natureza humana suporta a tribulação. Suporta. A graça de Deus não deixa, como o apóstolo Paulo nos diz, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 10, no verso 13,
ele diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento de modo que possamos suportá-la. Não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Nunca permitiu, não permite, nem permitirá. Só que em relação a essa afirmação, naqueles dias haverá grande tribulação, os pentecostais, os neopentecostais, os adventistas e os testemunhas de Jeová criaram uma escatologia sistemática que misturou Daniel com Ezequiel, com um monte de coisas. Criaram um organograma e um cronogramazinho e venderam milhões de livros, e alguns ficaram milionários vendendo esses livros, e um monte de gente já enlouqueceu e foi parar nos hospícios. Outros perderam a fé, esperando Jesus voltar. Outros, a mente não suporta viver o dia inteiro esperando Jesus voltar. E tudo, será que é um sinal? Será que é um sinal? Será que é um sinal? Meu Deus, será que é um sinal? É um sinal, será um sinal? Qual é a mente que suporta, viu, Clarinha? Qual é a mente que suporta viver nessa expectação de que será a grande tribulação? É Jesus que está voltando agora? Será que ele está voltando agora? Será que ele está voltando? Qual é a mente que suporta viver nessa expectação angustiosa dessa grande tribulação, com esse medo de que seja uma coisa tão braba e quem saiba, Deus se esqueça da promessa dele, afirmada por Jesus, que diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Aí o cara diz: não, será que Deus está me vendo, lembrando de mim? Será que eu vou aguentar? Aí eles inventaram uma escatologia do arrebatamento. Conquanto exista, tendo Jesus como chave hermenêutica, a ideia de que Jesus é quem diz: será tirado um, deixado o outro. Dois estarão no campo, um será tirado, deixado o outro. Dois estarão dormindo numa cama, um será tirado, deixado o outro. E aí ele cria várias circunstâncias sobre o que eu já falei aqui na exposição de Mateus. Existe esse lugar da abdução no Evangelho. A gente não sabe o dia e a hora. Todavia, essa escatologia dispensacionalista, americana, adventista, testemunha de Jeová, pentecostal e neopentecostal, criou um esqueminha que diz que a tribulação tem 7 anos, com base num cálculo lá em Daniel, que eu conheço infinitamente bem, de trás para frente. Eu já me dediquei anos estudando aquilo ali. E aí eles dizem arbitrariamente que no meio daqueles 7 anos de tribulação, porque em Ezequiel diz que seria uma semana de tribulação, e aí eles dizem que é uma semana de anos. No meio da semana, seriam 3 anos e meio, haveria o arrebatamento. E aí eles desenvolveram essa estrutura que você já deve ter ouvido, vários estão aí com milhões de seguidores nas plataformas ensinando isso todo dia, e você pega isso e pensa que é assim mesmo e fica guardando, fazendo continhas. Meu Deus, me dá uma pena, porque faz meio século que eu acompanho essa loucura. Mas é tudo construção humana, porque Jesus não ensinou isso. O que Jesus ensinou é o que está aqui. Eu sei que haverá dias de infinita tribulação, para além da imaginação. E sei que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém suportaria. E que Ele fará isso por amor, porque ninguém suportaria do contrário. Mas tem gente que quer saber tempo, dia, mês, hora. E como eu não estou aqui para enganar vocês, nem para construir esse
organograma da volta de Jesus que Paulo não tinha, que Pedro não tinha, que Jesus não deu para ninguém. E que foi nos Estados Unidos que construíram, porque crente americano não pode passar por grande tribulação, afinal de contas eles são o novo povo escolhido, a nova Jerusalém, o povo do destino manifesto, os crentes mais especiais da história da igreja são eles. E eles inventaram uma escatologia que seja de acordo com a ideologia de não sofrimento deles. E aí você comprou esse pacote como se tivesse vindo direto do trono de Deus e não veio. E eu sinto lhe informar, vai doer. E você vai ter que aprender a suportar e aguentar. E a ser perseverante. E a ter raiz profunda no Evangelho de Deus. O que a grande maioria não tem nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum. Estão vivendo só dessa superficialidade, frequentando a igreja onde você tem que ir com a palheta certa, dependendo da tonalidade de roupa para aquele culto. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o que eu disse aqui tenha chegado como luz, como ensino, como esclarecimento, como graça de compreensão, como tirar de véu, como revelação, como apocalipse. Tira o véu da não compreensão e ajuda-nos a nos satisfazermos com o que tu nos ensinaste, não com o que os homens montaram para ganharem dinheiro, venderem livros ou nos oferecerem falsas consolações. É o que eu te peço, que o Espírito Santo realize agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu volto com você amanhã. Com a graça de Deus, a gente segue amanhã do verso 23 em diante, tá bom? Aqui em Mateus 24. E eu espero logo chegar ao final de Mateus. Quero que você embale comigo até o fim. Todo mundo que está aqui comigo, não esqueça de agora mesmo entrar aí e se você não é inscrito no canal, se inscreva. E deixe o seu like e aperte o sininho, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva e convide os amigos a fazerem o mesmo e acompanharem toda essa sequência de Mateus que está gravada, pronta, gratuita, para você, livre, aí há 2 anos e 8 meses oferecendo esse ensino escorreito, para quem quiser aprender o Evangelho da graça de Deus. É você que decide o que você quer do Evangelho de Jesus ou se você quer apenas brincar de tatuagem na epiderme, sem nada que atinja as entranhas do seu ser. Quanto ao mais, você já viu o Pix que está passando por aí. Do CPF tem escrito Caio e Adriana, é o de natureza pessoal. Esse outro que está passando agora de CNPJ, que tem a ver com contribuição para o meu ministério, aquilo que eu faço não consigo fazer sozinho. E hoje eu quero apenas que você também entre nos meus cursos. Como é que você entra nos meus cursos? Escreva caiofab.com.br/cursos e enter. Aí você cai nesse ambiente e aí atrás de cada um desses banners tem um vídeo meu explicando o que cada um desses cursos oferece a você, como esse do medo. Sou eu mesmo que explico o que eu entrego aí para você. E centenas de pessoas, milhares já fizeram. É um curso que todo mundo deveria fazer. São 10 aulas ao vivo, 1h15 de exposição, 45 minutos respondendo a perguntas que vieram direto da audiência. Isso foi durante a pandemia. E eu quero que você faça, no tempo que estava todo mundo com medo de tudo.
E aí eu dividi os 10 principais medos paralisantes da vida. Então, é um exemplo dos muitos cursos que tem aí para você. É só entrar, escolher o seu. Hoje eu estou oferecendo um curso, o mais novo, o mais recente de todos, que é o Poder dos Salmos. Está aí no mesmo ambiente, caiofavio.com.br/cursos. Você pede o seu curso, o Poder dos Salmos, salmo a salmo, sendo entendido, tendo Jesus como chave interpretativa. Aí os salmos viram outra coisa. Eles ganham a grandeza, a profundidade e a sharpness, essa capacidade penetrante, purante, atravessante que eles têm de nos botar para fora e de nos fortalecer para encararmos a vida com toda a coragem e fé inabalavelmente. Eu vou parar hoje aqui com você e volto no dia de amanhã, com a graça de Deus. Um beijo para todo mundo. Me siga nesta e nas outras plataformas. Vá lá e se inscreva. Em cada uma delas eu faço coisas diferentes. Aqui é um tipo de coisa, nas outras coisas. Cada uma segundo a sua filosofia. Um beijo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá bom.